Fala galera, professor João aqui na área para uma aulinha da nossa querida e bela geografia, tá bom? O tema de hoje vai ser climatologia, tá? Eu vou falar um pouco sobre os climas aqui no Brasil. Dentro desse assunto, eu vou abordar também zonas de convergência, massa de ar e por aí vai, ok? Bora começar. Os principais fatores determinantes do clima são latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, massas de ar, vegetação e correntes marítimas, tá? Então, eu vou explicar aqui agora para vocês cada um, tá? O quanto eles influenciam no clima de uma determinada região, tá? Cada região vai sofrer mais ação de um ou de outro, ok? E aí, depois disso, eu vou explicar detalhadamente todos os climas brasileiros, tá bom? Então tá. Começando por latitude. Repara aqui para vocês verem, gente. Aqui tem um planeta Terra, tá? O desenho dele. E aqui tem as zonas, certo? Aqui em cima, no norte, tem a zona polar ou glacial ártica, tá bom? E tem essa mesma zona aqui no sul, ok? Que é a zona polar ou glacial antártica. Porém, o que acontece? Aí em cima, abrange a região da Groenlândia, a região do Polo Norte, tá? Um pouco do Canadá também, da Rússia. E aqui na região sul, abrange basicamente a Antártica, ok? Temos aqui duas zonas intermediárias, né, que é a zona temperada do norte e a zona temperada do sul. A zona temperada do norte, ela abrange todo os Estados Unidos, todo o Canadá, boa parte do Canadá, Europa, a Rússia, a Ásia. Aqui na região sul, abrange boa parte da Argentina, do Chile, aqui a África do Sul também, uma parte da Austrália e a Nova Zelândia, tá bom? Essa aqui é uma zona intermediária, ela não é nem tão fria quanto a zona polar, que a zona polar é onde tem as menores temperaturas da Terra. A zona temperada, ela não é nem tão fria quanto a zona polar, porém menos quente que essa zona do meio aqui, que é a zona tropical, ok? A zona tropical, ela abrange desde o trópico de Câncer, né, que é cortando aqui em cima, até o trópico de Capricórnio, certo? Essa zona tropical é a zona mais quente do nosso planeta. Por quê? Porque a zona tropical é onde tem maior incidência solar. Por quê? Porque é o centro da Terra, é onde está menos achatado o nosso planeta. Lembra-se, gente, o nosso planeta ele não é redondo, ele é achatado nos polos. Ah, não, professor, mas eu ouvi uns carinhas dizendo que a Terra é plana. Não, cara, esquece que a Terra é plana. A Terra não é plana, a Terra é achatada, ok? Então, aqui na região polar, ela vai receber menos insolação, tá? Por isso as temperaturas são bem mais baixas. Já aqui no meio vai ser as maiores temperaturas. Por quê? Por causa que tem maior uma recepção de raios solares. Tá certo? O Brasil, boa parte do seu território pertence à zona tropical, certo? O Brasil está aqui, o Brasilzão, ele pertence à zona tropical. Uma parte dele aqui embaixo, que é o sul do Brasil, ele já pertence à zona temperada do sul, ok? Claro, as temperaturas, o clima de algumas determinadas regiões do Brasil não é o mesmo, tá? Aqui a gente está falando de um macroclima, o que? Um clima global, tá? Isso aqui é de forma geral. Então não quer dizer que está todo mundo dentro aqui da zona tropical, que todo mundo tem a mesma temperatura, todo mundo tem o mesmo clima, não, tá? Há variações locais, tá? E a gente vai estar estudando isso durante aqui o conteúdo, até porque eu falei que existem vários fatores determinantes para um clima, tá? Esse aqui é apenas o primeiro, latitude, tá? A gente mais para frente vai ver os próximos, ok? O próximo é a altitude. O que acontece com a altitude, pessoal? É o seguinte, repara aqui, ó, tem dois fatores importantes nisso. Um é o ar e outro a porção de terra. Começando pelo ar. No nível do mar é onde tem as maiores concentrações do que? Do gás oxigênio. Por quê? Porque o ar tem um peso, ele tem uma massa, ele tem um peso, certo? Então a ação da gravidade puxa o ar para baixo. Então nas zonas de menores altitudes, que é o nível do mar, né, você tem as maiores concentrações de oxigênio, certo? À medida que vai subindo em altitudes, o ar vai ficando mais o quê? Rarefeito, tá bom? O que vai diminuindo a concentração de ar aqui, certo? Para quem, por exemplo, acompanha futebol, sabe o que eu estou dizendo. Os times brasileiros, por exemplo, quando vão jogar a Libertadores, né, eles vão lá jogar, por exemplo, na Bolívia, no Peru, eles sofrem o quê? Sofrem muito,
Por quê? Porque tem muito menor concentração de ar. Tá? Então eles sofrem muito, porque eles têm que jogar futebol, têm que correr e tal. Então, para quem não está acostumado com esse tipo de clima, de região, sofre bastante. Tá? Então a altitude ela está diretamente ligada à concentração de oxigênio. Ok? Devido a isso, o oxigênio que ele concentra uma porção de calor, certo? Então, onde tem mais oxigênio, costuma ser mais quente. Então, à medida que você vai subindo aqui, a concentração vai diminuindo, a tendência é a região ficar cada vez mais fria, tá? Lembrando que esse comportamento, pessoal, é um comportamento da troposfera. À medida que vai chegando em outras camadas da atmosfera, esse comportamento vai mudando. Mas aqui a gente está lidando com troposfera, onde tem a vida na Terra, ok? Outro fator que determina nessa questão da temperatura, diminuir com a altitude, é o que? É a questão da porção de terra. A Terra, pessoal, ela é um grande absorvedor de calor, tá? Ela absorve muitos raios solares. Então, regiões onde tem grande porção de terra costuma ser mais quente. Por quê? Porque a Terra ela absorve muito calor, tá? Cerca de 40% dos raios solares é absorvida pela Terra. Repare nessa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui é um exemplo clássico disso. Aqui, ó, tá vendo que nas regiões um pouco mais baixas, não tem nenhum gelo, nenhuma concentração aqui glacial. Tá vendo? Tá tudo verdinho, bonitinho. Tá vendo esse pico aqui, ó, essa montanha grande aqui, ó? Tá vendo que só no alto que tem geada, que tem concentração de gelo aqui. Por quê? Porque aqui ele tem menos ar, certo? Além disso, ele tem menos terra. Repare que não tem nenhuma porção de terra ao seu redor aqui, entendeu? Então isso faz com que as temperaturas aqui em cima sejam menores que aqui embaixo, ok? Só para deixar bem visível para vocês essa diferença, certo? Outro fator que influencia na temperatura, a maritimidade e continentalidade. A gente vai ver cada um aqui agora. A distância e a proximidade das grandes massas líquidas influencia a amplitude térmica. Continentalidade, alta amplitude térmica. Maritimidade, baixa amplitude térmica. O que acontece, gente? Aqui entra no fator da água. A água, ela tem um calor específico. O que é calor específico, professor? Calor específico é o seguinte: é o comportamento do elemento de acordo com o tanto de quantidade de calor que ele recebe. Ah, professor, não entendi muito bem, não. Vou explicar. Repara para você ver, a água, ela precisa de uma quantidade maior de calor para ela poder aquecer. Ao mesmo tempo, ela precisa perder, a temperatura tem que diminuir muito para ela começar a perder calor. Então, ela tem uma dificuldade de ganhar calor e uma dificuldade de perder calor. Por isso, a gente chama de calor específico, é o quanto que ela precisa de energia ou não para ganhar ou perder calor, certo? Então, por exemplo, repara que você vê, pega um alumínio, bota no sol, e depois você bota do lado dele um poste com água, certo? Repara que você vê que o alumínio ele vai aquecer muito mais rápido do que a água. Porém, quando a temperatura esfriar, ele também vai esfriar muito mais rápido que a água. Então, o calor específico da água é igual a 1. Tá? O do alumínio, por exemplo, é 0,2. Então, quanto maior o calor específico, mais dificuldade essa substância vai ter de ganhar ou perder calor. Certo? Mas o que isso tem a ver com maritimidade e continentalidade, professor? Seguinte, em lugares onde tem grandes porções de água, ou seja, lugares litorâneos, né, perto do oceano, o que vai acontecer? Vão ser lugares onde tem baixa amplitude térmica, ou seja, a temperatura da água ela vai influenciar no clima dessa região, certo? Porque ela absorve o calor, então ela vai influenciar no clima. Por a água demorar a perder calor, perdão, por ela demorar a ganhar calor e também perder calor, ela vai sofrer pouca variação da temperatura, ou seja, o clima dessa região também vai sofrer pouca variação da temperatura. A amplitude térmica é justamente isso, é a variação do ponto, da temperatura mais alta do dia com a temperatura mais baixa do dia. Isso se chama amplitude térmica. Então, as regiões litorâneas costumam o quê? Sempre tem temperaturas que variam um pouco, entendeu? Elas não variam muito, então assim, é difícil ter um dia que faz muito calor durante o dia e muito frio à noite. Isso não acontece em regiões litorâneas. Porém, nas regiões de continentais, ou seja, essa região aqui mais central aqui do Brasil, por exemplo, da América do Sul, acontece isso. Em certos lugares aqui, dessas regiões, costuma ter uma temperatura alta durante o dia e perder
essa temperatura à noite. Por quê? Porque a Terra, lugares onde não tem sol, a Terra, ela ganha calor muito fácil, mas também ela perde calor muito fácil, certo? Aqui é só um exemplo. Opa, deixa eu voltar. Aqui é só um exemplo na questão que você pode reparar quando você vai para a praia. Durante o dia, os ventos, eles vão o quê? Eles vão sair aqui do mar e vão em direção ao continente, tá? Por quê? Porque o ar, ele comporta o seguinte, ele sai da região de maior pressão para menor pressão. Como aqui no oceano, durante o dia, ele está mais frio do que a Terra, então o ar, ele vai sair aqui mais frio e vai para o lugar mais quente, certo? À noite, acontece o contrário. Enquanto a Terra aqui já esfriou, a água ainda está meio quentinha. Repara quando você entra no mar, por exemplo, à noite, a água não vai estar tão fria. Ela vai estar um pouco mais quente que a temperatura fora dela. Então, o que vai acontecer? O vento ele vai sair do continente para o oceano, porque ele sai do lugar mais frio, mais denso, onde as moléculas estão mais juntas, para o lugar de menor pressão, né? Onde as moléculas estão mais separadas, no lugar mais quente, certo? Então, só para você ter uma ideia do que como isso acontece, esse movimento, essa dinâmica, ok? Beleza. Massas de ar. Você bate o olho nessa imagem, você vai lembrar o quê? Eu quando bato o olho nessa imagem, eu já lembro o quê? Do jornal Hoje, né? A Mulher do Tempo lá, do jornal Hoje. O que acontece? Existem massas de ar. Massas de ar é o quê? Pensa em nuvem, grande porção de nuvem, certo? A nuvem nada mais é que o oxigênio acumulado junto, certo? Então, o que acontece, pessoal? Essas massas estão atuando o tempo todo aqui, por exemplo, no Brasil, tá? Então, é, você repara para você ver, no verão, quais as massas de ar que interferem aqui no Brasil? Você tem a massa equatorial, aqui em cima, atuando aqui no Brasil. Essas massas são massas quê? Massas quentes, tá? Massas de regiões tropicais. Então, elas vão trazer o quê? Temperaturas mais altas, certo? Geralmente, algumas delas podem trazer também umidade, por isso que chove tanto assim no verão, certo? Mas principalmente dessas massas de ar, tá o quê? Temperaturas mais altas, certo? Então você tem aqui, olha, a MEA, que é a equatorial atlântica, tá? Você tem também aqui, ó, a equatorial continental, essa aqui, tá vendo que ela atua aqui, ó, atua na região da Amazônia, atua aqui um pouco no Nordeste, no Sudeste. Temos também a tropical atlântica, né? Essa aqui, essa massa de ar, ela vem do oceano, tá? Do Oceano Atlântico. Ela vai atuar aqui principalmente no Sul e no Sudeste, ok? E a massa polar atlântica, ela não atua no verão no Brasil. Por isso que no verão as temperaturas são mais altas, tá? Já aqui no inverno, tá vendo aqui, ó? Elas vão ter um comportamento um pouco diferente. Já vai ter a atuação aqui da massa polar atlântica. Essa massa vem de onde, professor? Antártica, tá? Essa massa polar vem da Antártica. Por isso que as temperaturas, principalmente aqui no sul, caem bastante no inverno, tá vendo? Então, todas essas massas de ar aqui, esse movimento, contribui para a mudança do clima, certo? Beleza. A vegetação. A vegetação também é importante, porque a vegetação ela trabalha de forma parecida com o que é a Terra. Ela absorve muito calor, então ela guarda muito calor para ela. Então, é, porém, ela não espalha o calor, digamos assim, igual a Terra faz. Ela guarda para ela e você não sente, em regiões onde tem floresta, você não sente esse calor. Entendeu? Ela absorve totalmente esse calor. Então, o que acontece? Em regiões onde tem vegetação, são regiões o quê? Com as temperaturas mais amenas, ok? Porque a vegetação usa também o calor para fazer a fotossíntese. Então, em regiões onde você tem assim, grandes porções de vegetação, de mata, ela costuma ser, as temperaturas ser um pouco mais amenas do que em regiões onde não tem vegetação. Então, aqui eu trouxe uma imagem do Rio de Janeiro. Essa aqui é a imagem do Rio de Janeiro, tá bom? Isso aqui é a Floresta da Tijuca, tá? Que fica próxima à cidade do Rio. E, e aqui as temperaturas, gente, quem tiver aqui nessa floresta, por exemplo, vai sentir um clima muito mais ameno do que quem mora aqui nessa região de aglomeração urbana, aqui embaixo. Tá vendo? Por quê? Porque a vegetação tem essas características. Aqui, por exemplo, é uma região, provavelmente as temperaturas vão ser mais altas do que em regiões de vegetação, tá? As famosas o quê? Ilha de calor, certo?
Porque o asfalto, por exemplo, ele absorve muita quantidade solar e reflete essa quantidade solar que ele recebe. Então aqui vão ter o quê? As ilhas de calor, tá? As aglomerações aqui, as construções civis, toda essa aglomeração aqui vai gerar um clima um pouco mais, o quê? Mais alto, certo? Em contrapartida, regiões onde tem mais vegetação, mais campo, repara você, quando você vai para a roça, né? Vai para a roça, vai fazendo o vovô, alguma coisa assim, você sente que as temperaturas são mais baixas. Por quê? Porque a floresta ela absorve muito dessa energia e não dissipa tanto. Então, você não sente temperatura tão alta assim, em comparação com os grandes centros urbanos. Ok? Então, a vegetação também ela ajuda na modificação do clima. Tá bom? Correntes marítimas. Aqui eu trouxe para vocês um mapinha das correntes marítimas atuantes aqui no mundo inteiro. Tá bom? Então, você vai ter diversas correntes marítimas. Aqui vão ter as vermelhas, correntes quentes, e as azuis, as correntes frias. Repare que no Brasil só atuam correntes quentes, tá? Sul equatorial, a corrente das Guianas, tá bom? Aqui no território brasileiro atua mais as correntes quentes, tá bom? E aqui nas regiões polares, aqui, ó, são as correntes mais o quê? Mais frias, tá? As correntes marítimas, elas vão determinar também a temperatura do lugar. Por quê? Porque é igual eu disse para você, a água, ela influencia diretamente no clima. Lembra quando eu falei da maritimidade? Então, regiões onde tem maior concentração de água e a água, por receber calor da Terra, certo? Ele vai carregar com si regiões mais quentes, vai carregar com si mais calor a essa região. Em regiões mais frias, onde a água é mais fria, a tendência também do clima de região ser mais frio. Então, por isso aqui no Brasil também temos um clima mais, o quê? Mais quente, por conta da ação da corrente marítima. Mas, professor, o que é corrente marítima? Lembra do Procurando Nemo? Até coloquei a imagem para você lembrar aqui, ó. Aqui, claro, no Procurando Nemo, eles fazem uma animação, é um filme de animação e tal, mas eu trouxe a imagem para você perceber que acontece mais ou menos o que é no filme, tá? Não tem esse corredor todo, né, esse tubo tão rápido, assim, igual, por exemplo, mostra no filme. Quem viu o filme sabe o que eu tô falando. Porém, realmente há esse tipo de corrente marítima, tá bom? É como se fosse um tubo mesmo que percorre vários quilômetros no fundo do oceano, tá bom? Inclusive, as tartarugas usam realmente desse método para se deslocar de uma região até a outra, tá? Então, as correntes marítimas ela interferem diretamente no clima. Se é uma corrente quente, a tendência da região onde é próxima do oceano, né? Onde passa a corrente, vai ser mais quente. Se é uma corrente fria, o clima da região também vai ser mais frio, tá bom? Agora, mais especificamente sobre os climas do Brasil. Como eu falei para vocês, gente, é, o clima brasileiro ele vai sofrer algumas variações devido a esses fatores que eu falei com vocês. Tá? Então não vai ser assim, tudo uniforme, não. Igual eu falei, o clima brasileiro o clima é tropical, tal, boa parte do território brasileiro é tropical. Porém, dentro desse clima tropical e subtropical, né, que é o sul do Brasil, existem variações. Ok? Então, assim, em relação àquilo ali seria um quê? Um macroclima, né? Aquela imagem que eu mostrei no início para vocês. Deixa eu só voltar para vocês lembrarem. Essa aqui, ó. Isso aqui é o macroclima, tá? Um clima geral. Porém, cada região do Brasil tem a sua individualidade. Então, os climas oficialmente brasileiros são o clima equatorial úmido, tá? Que é essa porção de terra aqui da Amazônia. Vai pegar aqui a Amazônia, Rondônia, Acre, boa parte aqui do Pará, Maranhão, tá? Tem um clima semiárido, que é o quê? A Caatinga, região aqui do sertão nordestino. Isso é o clima semiárido. Beleza? Pegar o norte da Bahia, Pernambuco, Paraíba, um pouco do Ceará, certo? Temos aqui o clima subtropical, que é o clima aqui do sul do Brasil, tá? Que pega aqui todos os estados aqui do sul, tá? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Temos aqui o tropical, né? Aí sim o tropical, tropical mesmo. Vai pegar aqui grandes porções de terra aqui no centro do país, tá? Pegando Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, tá? Regiões aqui próximas do Cerrado. Temos aqui o tropical do Atlântico, que é essa região aqui de Minas, perdão, região aqui da regiões litorâneas do Brasil, tá? Vai pegar aqui do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Norte,
que é o tropical atlântico, as regiões litorâneas, e o tropical de altitude, que é as regiões das serras, aqui, né? Aqui nessa região do Brasil tem muita serra, Serra do Mar. Ela corta essa região toda aqui de São Paulo, Rio e Minas, tá bom? Então, esses são os climas tropicais, perdão, esses são os climas do Brasil, ok? Vamos ver aqui, aí eu dividi aqui, ó, por região, para ficar um pouco mais fácil de você entender, tá? A região norte, como é que é a região norte? Como é que é a região norte, professor? Eu vou voltar aqui, ó, a região norte é essa aqui, ó, tá bom? Vai pegar todos aqui, ó, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Rondônia e o Acre. E Tocantins também, um pouco do Tocantins também. Região norte, umidade elevada, influência da floresta amazônica, a ação das zonas de convergência intertropical, tá bom? Então aqui, gente, eu trouxe para vocês algumas imagens para você ver que como o clima ele interfere na paisagem do lugar. Então, por exemplo, aqui, ó, é onde está a floresta amazônica, certo? Aqui também é a floresta amazônica. Essas duas fotos aqui, ó, o que acontece nessas regiões? A floresta amazônica, como você sabe, ela é muito grande, muito gigantesca. E o que é o comportamento das plantas? É fazer o quê? Evapotranspiração. Então, o que acontece? Elas o quê? Elas evaporam quantidade muito grande de quê? De vapor d'água, certo? Então, essas regiões, quando o vapor d'água chega lá na atmosfera, ele vai condensar e vai cair em forma de chuva. Então, essas regiões elas recebem uma grande quantidade de chuva o ano todo, tá bom? Então, esse é o clima que ele chama de clima equatorial, tá? É um clima que mantém as temperaturas elevadas o ano todo, tá? A variação térmica é baixa, certo? E vai ter alta precipitação durante o ano todo. Então, é a região do Brasil onde mais chove, certo? Por isso dessa vegetação tão densa, tão forte ali, certo? Porém, em algumas regiões em algumas regiões, por exemplo, eu vou mostrar aqui mais especificamente aqui, ó, essa região aqui do Brasil, ó, Roraima e o Pará, o parte aqui do Pará, já é um clima tropical, tá? Porque é uma região de serra. Temos aqui uma serra importante, que é a Serra, por exemplo, do Miri, onde tem o Pico da Neblina, que é o pico mais alto do Brasil. Temos aqui uma região do Monte Roraima. Repare que a diferença da paisagem aqui, essas duas aqui, para essa aqui, entendeu? Porque essa região aqui é uma região mais alta, é uma região que sofre efeitos da altitude, então é uma região um pouco mais fria, tá? Você vê alguns campos aqui presentes, tá? Então, quem acha que a região norte é só a floresta amazônica. A maioria sim, boa parte sim, mas não é só isso não, tá? Então temos algumas variantes também, inclusive também aqui o Tocantins, que faz parte da região norte, também temos o quê? O clima tropical, que é essa região aqui também, ok? Então esses são os climas da região norte do Brasil. Ah, professor, qual que é essa ação da zona de convergência intertropical? Vou mostrar para vocês aqui exatamente o que acontece. O que é zona de convergência? Zonas de convergência são grandes zonas de instabilidade que se formam no oceano. Toda vez que você ouvir falar a palavra instabilidade em climatologia, é o quê? Chuva, tá bom? Então são zonas, são grandes porções de nuvem que se formam no oceano, tá? E que carregam consigo umidade. Elas ficam movimentando no oceano, tá? Então essa zona de convergência tropical fica movimentando no Oceano Atlântico, mas ela se movimenta e ora, depende da época do ano, ela chega até a região norte do Brasil, tá? Então elas vão influenciar demais aqui o clima da região norte. Além da evapotranspiração, que é um fator, como eu falei para vocês, da alta umidade, da alta pluviosidade, também as zonas de convergência ajudam nisso aí também, tá? A intertropical atua principalmente aqui no norte do país, na região amazônica. Ok? Beleza. Região Nordeste. Aqui, pessoal, temos talvez seja a região mais um pouco complexa de explicar, porque tem muitas variações, tá? Muitas variações. Vamos para algumas características. Baixos índices pluviométricos no interior, altas temperaturas e alta pressão atmosférica. Repara que precisa ver, gente. Aqui temos quatro não, né? Quatro climas diferentes, né? Aqui é uma porçãozinha bem pequena do Maranhão, tá? Mas boa parte do clima nordestino é composto por três tipos de clima. Tem um clima tropical, o clima semiárido e o clima tropical litorâneo, certo? O que acontece? Repara a diferença de uma paisagem para outra.
Essa aqui é a paisagem do clima tropical, litorâneo, certo? Das praias aqui. Tá vendo que aqui tem uma vegetação mais verdinha, mais alta, mais robusta. E aqui você tem o quê? Cactos, uma, uma, uma vegetação que lembra o quê? Um pouco mais desértico, né? Uma savana, certo? Então, por que acontece isso? Porque aqui na região litoral, ela recebe muita influência da, da umidade do mar, tá? Então, a maritimidade, ela vai influenciar aqui. Então, aqui são regiões que costumam chover mais, tá? São regiões que costumam chover mais. Por conta da lugares onde tem próximo ao oceano, costumam o quê? Sofrer mais umidade por conta da transpiração do próprio oceano, entendeu? Então, aqui vai sofrer umidade, vai sofrer chuvas maiores, certo? Porém, aqui no centro, aí vai atuando o que eu falei com vocês, que é o quê? O fator da continentalidade. À medida que vai se afastando aqui do oceano, a tendência é o quê? O clima ficar um pouco mais seco. Por quê? Porque as massas de ar, elas não conseguem chegar até o centro do país. Elas perdem força. Elas perdem força. Então, por isso que no litoral costuma chover mais. Porque as massas de ar que formam aqui no oceano, a zona de convergência, a massa de ar que vem do mar, elas não chegam com tanta força aqui no interior do país. Então, à medida que vai afastando aqui do litoral, vai ficando o quê? Mais seco, certo? Porém, aqui no Nordeste, além disso, tem uma característica um pouco mais peculiar, tá? Por que ele é tão mais seco do que outras regiões do Brasil? Porque tem regiões do Brasil que ficam no centro do país, mas não é tão seco igual o Nordeste. Porque o Nordeste é tão seco assim. Porque o Nordeste ele tem uma característica de alta pressão atmosférica. O que é alta pressão atmosférica, professor? Alta pressão atmosférica atua o seguinte, ó, vou mostrar para vocês aqui agora. Então, eu fiz até uma animação aqui, que é alta pressão em relação a baixa pressão. Aqui, ó, é um centro quê? De alta pressão, certo? O que acontece com a pressão? Ela retira a umidade de uma área, o ar seca e menos chuva se forma e diminui a chance de chuva, tá bom? O que acontece? A alta pressão funciona o seguinte: o ar frio ele desce porque ele fica mais pesado, tá? Ele é mais denso, ele desce. Então, e o ar quente, quando ele é aquecido, ele está na superfície, ele é aquecido, ele sobe, entendeu? Então, é esse movimento do ar frio descendo e o ar quente subindo, certo? Em regiões onde tem alta pressão atmosférica, o que costuma fazer? Ele funciona como se fosse o quê? Um dissipador. Ele bloqueia a região que é onde sofre alta pressão, ele bloqueia a ação de massa de ar vindo do oceano. Então é como se fosse um bloqueio. Ele, quando chega em região de alta pressão, as nuvens o quê? Eles vão para outros lugares. É como se fosse uma célula ali, entendeu? Fechada. E não permite, a alta pressão não permite que passagens de nuvens mais pesadas vão para esse lugar. Então, por isso que os lugares igual ao Nordeste, temos o quê? Baixos índices pluviométricos. Justamente por isso, porque a alta pressão faz com que dissipe as nuvens. Tá? Até aqui nessa imagem aqui tem algumas nuvens, mas essas nuvens aqui nem são nuvens de chuva, tá bom? São nuvens normais. Então, por isso que essas regiões são tão secas assim. Já regiões de baixa pressão atmosférica, ela funciona como o quê? Como um acumulador de umidade. Então, concentra a umidade de uma área, ajuda a formar nuvens e favorece a chuva. Tá? Todo acúmulo de umidade, de nuvem, vai favorecer o quê? O aumento da chuva. Tá bom? Então, no Nordeste, além desse problema da continentalidade e tudo mais, tem esse fator da alta pressão que atua principalmente nessa região aqui, ó, mais seca do Nordeste. Tá bom? Tem um outro fator, que é um fator um pouco mais polêmico dentro da geografia, que é o Planalto do Borborema. Por que ele é polêmico, pessoal? Porque durante muito tempo eles atribuíram o fator da região ser aqui tão seca desse jeito por conta do Planalto, que é uma serra que tem aqui nessa região, chama Planalto da Borborema. Tá? E aí como se ela funcionasse como uma barreira orográfica. Ela impedisse que as nuvens de chuvas passassem por essa barreira. Né? Isso pode acontecer, isso acontece. Por exemplo, no Himalaia, no Andes, isso acontece, né? Das montanhas serem tão altas que ela impede a passagem da nuvem de chuva, entendeu? Então chove em tudo
acaba tendo aquelas tipos de chuva orográfica, né, que chove tudo ali antes da serra, mas não chove nada depois da serra, certo? Porém, a Planalto do Borborema, ela não tem muitos geógrafos dizem, que ela não tem uma altitude suficiente para barrar essas nuvens, porque o ponto mais alto do Planalto do Borborema é de 1.100 metros. Isso não é muitos dizem que isso não é o bastante para barrar a passagem de nuvem, ok? Então, assim, você vai ver, por exemplo, em algumas bibliografias, professores defendendo essa tese de que o sertão é desse jeito por conta do Planalto do Borborema, e outros dizem que não, que o fator é basicamente a continentalidade e a alta pressão, tá bom? Então, assim, eu não vou falar sabe, quem está certo e quem está errado, porque é algo que ainda não está fechado dentro da geografia, não entraram em consenso ainda. Então, uns vão dizer uma coisa e outros vão dizer outra. Mas eu trouxe para vocês aqui só para vocês terem uma noção que essa discussão existe, certo? Ok, beleza? Região Sudeste. Região Sudeste é o seguinte, grande influência da maritimidade, tá? Porque são regiões próximas aqui do litoral. Tá, repara aqui, ó. Beleza? São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Afetada pela zona de convergência do Atlântico Sul, vou falar um pouco mais depois disso, e influência da altitude. Aqui, gente, como eu falei com vocês, aqui temos também 4 climas. Temos o tropical, aqui no norte de Minas, aqui em São Paulo também, no leste de Minas, no oeste de Minas, perdão, também. Tem o tropical litoral úmido, que é Espírito Santo e Rio de Janeiro. O tropical de altitude, que eu falei para vocês, que é a região da Serra do Mar, tá bom? E o subtropical úmido. Então, aqui ó, você vai ver paisagens diferentes em determinadas regiões do Sudeste. Aqui, por exemplo, é o Minas Gerais, São Paulo, você vai encontrar esse tipo de região de serra. O que eu falei com vocês? Região de serra é o quê? Lugar mais alto, mais frio. Então aqui vai entrar o fator da altitude, vai deixar a região um pouco mais fria. Regiões litorâneas vão ser o quê? Mais quentes e baixa amplitude térmica. As temperaturas não vão mudar muito. Por exemplo, quem mora no Rio de Janeiro não consegue perceber tão bem onde é verão, onde é inverno, entendeu? Porque as temperaturas são muito parecidas. Então ela não sofre uma mudança tão grande assim. Então, assim, basicamente, em regiões litorâneas é só o ano todo, tá bom? Só o ano todo. E aqui também tem o fator da continentalidade, né? Porque, como eu falei, quanto mais longe, distante do oceano, mais quente e seco tende a ser. Então, essas regiões aqui, ó, são mais secas do que aqui, tá? Do que o litoral. Temos aqui, por exemplo, o Cerrado, região bem seca, por exemplo, aqui no norte aqui de Minas, que é de Quintionha, ok? Então vai ter essa grande variedade de clima aí na região sudeste, beleza? Região sul, inteiramente inserida na zona subtropical temperada, como falei para vocês no início. Influência da maritimidade, né? Porque é uma região também banhada pelo litoral, tá? Afetada pelas zonas de convergência do Atlântico Sul, que eu também vou explicar depois desse slide, e grande ação das massas polares. A região sul, como eu falei para vocês, ela não pertence à região tropical, ao clima tropical. É um clima subtropical, que sul é o quê? Está abaixo, certo? Então ela já entra já no clima temperado. Claro que, como ela ainda é próxima do clima tropical, não é tão frio, por exemplo, no Paraná, no Rio Grande do Sul, como é, por exemplo, lá no sul do Chile, na Argentina. Por quê? Porque é uma zona assim, ainda um pouco em transição. Porém, já percebe-se a mudança de paisagem, a mudança de clima nessas regiões, onde você alcança temperaturas é, bem menores. É comum ter geada em inverno, por exemplo, as temperaturas até ficarem abaixo de zero, que é algo raro aqui no Brasil, em outras regiões, mas no sul é comum, tá bom? Esse tipo de situação, principalmente nas serras gaúchas, na Serra de Santa Catarina, tá bom? Aqui você tem um clima, uma paisagem de campo, de gramínea, de pradaria, certo? É uma vegetação mais rasteira, beleza? Então é um clima um pouco mais ameno, onde você às vezes costuma ter temperaturas abaixo de zero, tá? Porém, costuma chover bastante nessa região. Não é um clima seco, é um clima úmido e ao mesmo tempo um pouco mais frio, tá bom? Por que ele é úmido? Porque ele sofre ação da zona de convergência do Atlântico Sul. O que é essa bendita zona de convergência do Atlântico Sul, João Pedro? Essa aqui, ó, ela atua, igual eu falei com vocês, é uma zona de quê? De instabilidade. Então ela atua, principalmente aqui nessa região, que ela vem aqui do sul, né? Do sul do Atlântico, e ela vai chegando aqui e ela espalha aqui, ó, até a Amazônia. Até a Amazônia recebe influência dessa zona, ok? Então é por isso que na Amazônia chove tanto, porque assim, são duas zonas que atuam muito forte lá, tem questão de evapotranspiração, entendeu? E aqui na região sul é a região umas regiões também que mais são afetadas por essa zona de instabilidade.
Tá bom? Então, quando você vê lá no Jornal Nacional, gente, a ação aqui das zonas de convergência Atlântico Sul, pode saber que vai vir chuva, tá? Toda vez que fala de zona de convergência, é chuva, ok? Então, por isso que eu falei com vocês que o Sul é uma região úmida e também fria, tá bom? Por último aqui, ó, região centro-oeste. Alta amplitude térmica, sazonalidade das chuvas e efeito da continentalidade. O efeito da continentalidade é muito claro, que eu falei para vocês, né, gente? Região onde tem pouca porção de oceano, pouca água, vai ter o quê? Alta amplitude térmica. Por quê? Porque a Terra ela perde calor rápido e ganha calor rápido, então as temperaturas vão variar muito durante o dia, certo? Sazonalidade da chuva. O que é sazonalidade, professor? É tudo aquilo que acontece em uma determinada época do ano, tá? Então, as chuvas elas vão ser assim, bem, vão acontecer em certas, eu errei a palavra, gente, desculpa. Elas vão acontecer em determinadas épocas do ano, entendeu? Então, assim, todo ano, por exemplo, vai chover fevereiro e março. É tipo isso, é algo que acontece recorrente, ok? Em determinada época do ano, tá? Não costuma variar, não costuma chover em setembro e outubro. Se chove em fevereiro e março, todo ano vai chover em fevereiro e março. É mais ou menos isso, tá bom? É, Então, aqui você vai ter um clima na região centro-oeste, principalmente de cerrado, tá? Que é chamado de savana brasileira, porque é um clima mais seco, tá? Aqui não chove muito, nessa região, principalmente no Goiás, não chove muito. No sul do Mato Grosso também não, tá? Porém, repara que aqui, ó, tem uma paisagem um pouco diferente, porque aqui temos o que? O Pantanal. O Pantanal, ele tem um clima um pouco diferente, né, do resto da região, tá? O Pantanal é um clima bem específico da região do Mato Grosso do Sul, tá? Aí sim, essa região vai sofrer bastante ação de zona de convergência Atlântico Sul, de zona de convergência intertropical, porque é uma região um pouco mais afastada do centro do Brasil, tá? E ela tem uma particularidade que ela recebe muitas bacias hidrográficas. Você tem ali na região a bacia do Paraná, a bacia do Rio Paraguai, entendeu? Então, do Rio Uruguai também, se não me engano. Então, ali vão ser áreas alagadas e tal, e o clima vai ser um pouco diferente também do que, por exemplo, na região de Goiás, que é um clima mais seco, ok? E é isso, pessoal. Fim da aula. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu passei de uma maneira um pouco mais rápida, porque tem um tempo para eu estar postando esse vídeo, não posso passar muito de 30 minutos, tá bom? Mas espero que você tenha gostado aí. E é isso. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, ok? Obrigado.